Então vamos lá, pessoal, para mais uma revisão, né, do Enem 2024. E hoje vamos falar sobre agentes externos, tá? Ou agentes exógenos. São agentes que vão estar trabalhando na superfície, tá, terrestre, modelando, tá, as formas que ali se encontram, tá? Beleza? E desses agentes aí vamos ter dois tipos, tá? Desses agentes externos, tá? Vão ser aí, cadê? Deixa eu só voltar aqui. Travou. Então, desses agentes a gente vai ter aí o agente, o intemperismo e a erosão, tá? Então, o que seria então o intemperismo? O intemperismo nada mais é do que a quebra da rocha, tá? É a fragmentação dela de forma mais física, natural. E aí, essa quebra ela pode se dar por várias formas, tá? Pela ação da água, né? Por terremoto e etc. E o outro vai ser a erosão, que é o desgaste, transporte e deposição de um sedimento. Tá? Aqui a gente vai ter um exemplo de algumas imagens que elas passaram por processos, né, intempéricos, em que elas foram cada vez mais tomando forma esférica. Tá? Essa é uma imagem que fica no município de Cabaceiras, conhecido como um ponto turístico, né, chamado Lajedo do Pai Mateus. Tá? Então, esses blocos rochosos, eles estavam expostos, né, e por algum motivo sofreu processos tectônicos que fragmentou essas rochas, né, e o intemperismo e a erosão, mais precisamente o intemperismo, se encarregou, né, de lapidar essa rocha, deixando ela mais esférica, tá? Se você observar essa rocha aqui, ó, dá para perceber aqui, ó, nuances, né, de fragmentos dela que vem sofrendo processos intempéricos e erosivos, tá? Conforme a ação do tempo, ela cada vez mais tende a tomar essa forma, né, de esfericidade, beleza? Que é um exemplo de um processo intempérico, tá? Logicamente que isso não se forma da noite para o dia, tá? Então, começando aí pelo intemperismo. Então, o que é o intemperismo? É o conjunto de fenômenos químicos e físicos que levam à degradação da rocha. Como eu já tinha dito, a quebra da rocha. Tá? Então, veja só aqui. Ó. Aqui, por exemplo, como é que o intemperismo ele pode ocorrer nessa rocha? Por exemplo, digamos que por algum motivo choveu e a água ficou percolada aqui, ó, na fissura dessa rocha. E aí, por algum motivo, né, num período de inverno, a água ela pode congelar nas fissuras das rochas, como você está vendo aqui. Ó, ela pode congelar facilmente. E aí você tem que saber que a água, uma vez congelada, ela aumenta de volume 8%. Tá? E nesse aumento de volumes pode ocorrer o rompimento da rocha. A rocha ela pode quebrar, como você está vendo aqui. Ó. Por exemplo, a água entrou, percolou as fissuras da rocha, tá? Congelou, né? E ao congelar, ela aumenta o seu volume 8%, quebrando, como você está vendo nesse exemplo aqui abaixo, tá? Isso aí ocorre o intemperismo físico, tá? É a quebra da rocha. Então, o intemperismo ele pode ser de três formas. O físico, que foi o que eu acabei de falar. O químico, que é quando ocorre uma alteração da rocha, tá? Essa é a ideia essencial do intemperismo químico, né? A água, por exemplo, ela funciona também como uma espécie de solvente da rocha, que de uma certa forma altera a composição mineralógica, né? Que compõe as rochas ou até mesmo os minerais, gerando essa alteração dos minerais. Tá? Então essa é a ideia essencial do que seria o intemperismo químico, quando ocorre uma alteração dos minerais, tá? E aí o intemperismo biológico, né? Ela vai ser exatamente isso aqui, ó. Quando ocorre, né, o rompimento das rochas ou a quebra da rocha por meio das raízes, né, das árvores, por exemplo, como é que ocorre aqui? É muito comum, tá? Ocorrer a quebra da rocha por meio das raízes. Uma vez que a árvore vai crescendo, ela vai percolando a superfície do solo, interna do solo, e vai cada vez mais ramificando, estufando a superfície. E aí, para quem mora em João Pessoa, né, tem uns pés de árvore, que é muito comum ocorrer, né, o estufamento das calçadas. Eu esqueci até o nome da árvore, fugiu agora da memória. Tá? Mas acredito que quem é de João Pessoa, por exemplo, já viu muito isso acontecer. Tá? É comum. Tá? Então ela tem esse poder, essa força de quebra. Tá? Para alguns geógrafos,
O intemperismo biológico, ele é compreendido dentro do físico ou do químico, tá? Ou mais precisamente do físico, beleza? Uma vez que ocorre o rompimento, tá? Da estrutura rochosa, a gente vai ter aí, como é que eu posso dizer? A quebra da rocha, tá? Então, uma questão aí para a gente refletir sobre esta temática e gabaritar na prova do Enem, tá? Vejam só. A rocha acima representada passa por alterações em suas estruturas, configurando aí um exemplo de intemperismo que biológico, químico, físico, climático ou físico-químico, tá? Eu acabei de falar. Logicamente que vai ser o intemperismo físico, tá? Isso aqui pode se dar por meio da percolação da água, tá? Que ao entrar nas fissuras, fendas ou brechas da rocha, ao congelar num período de inverno, elas podem, como é que eu posso dizer, elas congelam aumentando 8% de volume, rompendo as rochas, tá? Gerando aí o intemperismo físico, tá? E erosão, hein, professor? O que é a erosão? No livro de Geologia de Antônio Teixeira Guerra, tá? O dicionário geológico e geomorfológico, ele vai falar para mais de 20 tipos a 30 tipos de erosão, tá? Das quais é que vai servir para a gente em prova são os conceitos aqui de eólica, fluvial e marinha, tá? E logicamente que também o antrópico. Deixa eu colocar aqui que é importantíssimo a erosão antrópica, tá? Não vai dar não, vou colocar e puxar para cá, tá, gente? Ó, que não vai dar, então vou tentar deixar bem bonitinho aqui, ó. Antrópico. Peraí que eu já explico cada um dos tipos de erosão. Primeiro vamos entender o que é a erosão, tá? Para poder falar dos tipos. Então a erosão, ela nada mais é do que a quebra da inércia de uma rocha intemperizada, tá? O intemperismo mais o transporte e a deposição. Ele ainda desgasta ainda mais, tá? A rocha que foi quebrada, tá? Curiosidade ou observação. A erosão, tá? Primeiro não vai ocorrer o intemperismo para ocorrer a erosão. Isso ocorre de forma simultânea, tá? De modo que a erosão pode predominar em um determinado ambiente sobre o intemperismo, o intemperismo predominar sobre a erosão, tá? Mas lembrando que eles ocorrem de forma simultânea. Não tem isso de acontecer um, depois ocorrer o outro, tá? É a natureza, então ela funciona dessa forma, beleza? Então, uma vez entendido que a erosão está associada ao desgaste, transporte e deposição de um sedimento, tá? Ela pode ser eólica, quando esse material ele ainda é desgastado ainda mais por meio do vento, tá? Ou por meio fluvial. O flúvio aqui está associado a um fluxo, a um rio, né? Imagina esse rio aqui, ó, correndo desse determinado curso, tá? Lembrando que o rio sempre sai de uma parte mais alta para uma mais baixa. No que ele segue seu curso, ele transporta consigo material, sedimento, grãos de areia, silt e argila, tá? O outro que a gente vai ter aí vai ser a erosão pluvial, que está associada à chuva, tá? Pluviosidade, precipitação, chuva. Lembrando que temos 3 tipos de precipitação, tá? Os 3 tipos de precipitação podem ser a própria chuva, que é o que a gente conhece, né? Aqui na nossa região, cidade de João Pessoa, a neve, tá? E, por último, o nival, beleza? Nival. Ou melhor, perdão, errei. Aqui é chuva, aqui seria o nival, tá? E aqui seria... Cadê, meu Deus? Fugiu agora a palavra, tá? São 3 termos, mas daqui a pouco eu relembro para vocês. Então, são 3 tipos de precipitação. A chuva, né? Que é a água caindo em sua forma líquida. O nival, tá? Que seria a neve. E o gelo, tá? Que seria aí o granizo, tá? Lembrei, granizo, beleza? Vou colocar ele aqui, ó. Granizo. Granizo. Beleza? Então são as 3 formas aí de precipitação. Desculpa somente a bagunça, eu vou tentar me organizar nas próximas aulas.
Então são 3 tipos de precipitação, tá? Chuva, nival e granizo. Aqui vai ser a neve, aqui vai ser o gelo, tá? E aqui vai ser a água no estado líquido, beleza? Erosão marinha, que é o próprio mar, né? Por exemplo, um exemplo de erosão marinha seria, em João Pessoa, seria a água do mar solapando as encostas das falésias, né? Gerando um processo erosivo, retirando parte do material ali exposto, que seria a areia, transportando para outros ambientes, tá? Seria o nosso melhor exemplo. E o outro tipo de erosão seria o homem, né? O antrópico, que o homem causa um impacto na natureza, destruindo, retirando material aqui ou ali, né? Gerando o que a gente chama de erosão antrópica. Tá? Isso traz sérios problemas ambientais. Tá? Então, para não ficar muito extensa essa aula, porque eu não costumo, né, fazer com que minhas aulas ultrapassem os 10 minutos, vou resolver essa questão de forma rápida, tá? Mas você já vai ter a ideia, a nuance dessa questão. Então, as rochas elas são desagregadas, tá? E decompostas. Os materiais resultantes de sua ação são tidas aí como os seixos, cascalhos, areia, siltes e argila. São carregados e depositados. E também substâncias dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. Tá? Então, o que é que a pergunta vai trazer? O comando da questão, e é isso que você tem que estar atento. Então, o texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais, tá? Então, eu já vou direto na resposta aqui, tá? A resposta aqui é erosão, não tem outra resposta se não for ela. Gente, os agentes externos, ele traz consigo a palavra de modelagem, tá? Vamos ter 2 tipos de agentes. Os agentes externos, tá? Externos e os agentes internos. Esses agentes internos, eles são conhecidos por serem formadores de relevo. Formadores de relevo, tá? Vou botar relevo aqui. E os externos são conhecidos por modelar o relevo. Modelar. Tá? Então, o que a gente estudou agora, durante toda essa aula de 10, 12 minutos, foram os agentes externos. Quem são os agentes externos? Intemperismo e erosão. Tá? Beleza? Somente isso. Então, o texto pergunta. O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais, que são intemperismo e erosão. Que foi tudo que a gente estudou. Tá? Professor, tem como marcar essa questão sem saber de nada? Pela malícia, né, dos conformes, da metodologia das questões, de como ela ocorre, de como funciona ou de como estão estruturadas? Sim, tá? Veja, se você observar bem, magmatismo, vulcanismo, tectonismo e metamorfismo estão todas dentro do grupo de agentes internos. Pronto, acabou-se. Só tem a questão C, alternativa C. A única questão que é atípica, que é diferente das demais, é a letra C, tá? Então, se eu não soubesse a questão, eu marcaria, tá? Por eliminação, tá? Magmatismo, fusão, vulcanismo, tectonismo e metamorfismo está associado aos agentes internos, beleza? Então, a única típica e diferente vai ser a letra C. Então, a questão foi de graça, dada. Se você tem um conhecimento básico, um conhecimento mínimo, tá, do que são agentes internos e externos, acabou-se. Tá? Então, veja que uma vez que você resolva aí uma quantidade de, no mínimo, 3 questões, você já começa a entender como é que funcionam as questões do Enem. Tá? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Tá? Peço para vocês que sigam aí o canal, se inscreva, siga, compartilha, comente para ajudar a crescer cada vez mais. E o objetivo desse canal é resolver questões do Enem, fazer revisões, tá? Estamos no ano de 2024, então estou fazendo revisão, né, das questões passadas, de 2016 até 2023, para a gente ter uma base, uma nuance de como funciona, beleza? Estou ficando por aqui e até mais. Valeu e fui!